Questão reescrita. As proteínas estão localizadas nos alimentos como carnes, ovos, leite, queijo, soja, entre muitos outros. Os glicídios, açúcares, nos cereais em geral e nos seus derivados, pão, massas, certas frutas como a banana e nos tubérculos como beterraba, mandioca e batatas. Lipídios, gordura, são obtidos a partir de origem animal e vegetal. As vitaminas que auxiliam as enzimas são denominadas de A, B, C, D, e entre outras denominações. Pergunta-se: qual é a alternativa que indica apenas denominações de vitaminas lipossolúveis? A, D, I e K. B, A, B e C. C, A, B, C, D, E e K. D, A, C e K. I, B, C, D e K. Resposta correta. Alternativa A, D, I e K. Justificativa. As vitaminas são classificadas em dois grupos principais com base em sua solubilidade. Vitaminas lipossolúveis. Solúveis em gordura, lipídios. Armazenadas no tecido adiposo e fígado. Vitaminas A, D, E e K. A absorção depende da presença de gorduras na dieta. Gota vitaminas hidrossolúveis. Solúveis em água. Não são armazenadas no organismo, exceto B12. Vitaminas, complexo B, B1, B2, B6, B12, etc., e C. Eliminadas facilmente pela urina. Análise das alternativas. Alternativa A. Contém apenas vitaminas lipossolúveis marca de seleção branca. Alternativas B, D, I, incluem vitaminas B e ou C, hidrossolúveis, marca de cruz. Alternativa C. Mistura vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, marca de cruz. A vitamina K, embora não mencionada no enunciado, é essencial para a coagulação sanguínea e faz parte do grupo das lipossolúveis, completando o quarteto A, D, I, K. Questão reescrita. Há vários tipos de células-tronco e o Brasil é considerado pioneiro na terapia com células-tronco da medula óssea. O uso das células-tronco tem suscitado controvérsias científicas, religiosas e éticas. Qual das células-tronco citadas abaixo e muito difundidas no mundo atual se relaciona com a terapia da leucemia? A. Células-tronco embrionárias. B. Células-tronco da medula óssea. C. Células-tronco do cordão umbilical. D. Células-tronco do tecido adiposo. E células-tronco da pele. Resposta correta. Alternativa B. Células-tronco da medula óssea. Justificativa. A leucemia é um câncer que afeta as células sanguíneas, especialmente os glóbulos brancos, originando-se na medula óssea onde ocorre a hematopoiese, formação das células sanguíneas. Por que células-tronco da medula óssea? A medula óssea é o local de produção das células sanguíneas. Contém células-tronco hematopoiéticas que se diferenciam em glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos, leucócitos, plaquetas, seringa tratamento da leucemia. Transplante de medula óssea substitui a medula doente. Células-tronco hematopoiéticas saudáveis reconstroem o sistema sanguíneo. Terapia já consolidada e amplamente utilizada mundialmente. Outras opções. Cordão umbilical. Também contém células hematopoiéticas, mas é a alternativa mais recente. Embrionárias, adiposas e da pele. Não são específicas para reconstituição sanguínea. O transplante de medula óssea é o tratamento padrão ouro para leucemias, tornando as células-tronco da medula óssea a resposta mais direta e estabelecida. Questão reescrita. O procedimento técnico de rotina pelo método de coloração com a hematoxilina e a eosina é um dos mais utilizados para a observação dos diferentes tipos celulares constituintes dos órgãos de um animal. Qual é a alternativa que indica a sequência correta deste método? A obtenção do material, fixação, diafanização, impregnação, emblocamento, microtomia, banho-maria, reidratação, coloração, desidratação e montagem. B. Obtenção do material, fixação, desidratação, diafanização, impregnação, emblocamento, desparafinação, reidratação, microtomia, coloração, desidratação e montagem. C. Obtenção do material,
fixação, desidratação, diafanização, impregnação, emblocamento, microtomia, coloração e montagem. D. Obtenção do material, fixação, desidratação, impregnação, diafanização, emblocamento, desparafinização, microtomia, coloração e montagem. E obtenção do material, fixação, desidratação, diafanização, impregnação, emblocamento, microtomia, desparafinação, coloração e montagem. Resposta correta. Alternativa A. Obtenção do material, fixação, diafanização, impregnação, emblocamento, microtomia, banho-maria, reidratação, coloração, desidratação e montagem. Justificativa. A técnica histológica com hematoxilina e eosina, He, segue uma sequência padronizada e rigorosa. Microscópio sequência correta do processamento histológico. Obtenção do material, coleta da amostra. Fixação, preservação com formol 10%. Desidratação, remoção da água com álcoois crescentes. Diafanização, clarificação com xilol. Impregnação, infiltração com parafina líquida. Emblocamento, inclusão em parafina sólida. Microtomia, corte em micrótomo, 3 a 5 micrômetros. Banho-maria, estiramento dos cortes. Reidratação, retorno gradual à água. Coloração, núcleos azuis, citoplasma rosa. Desidratação, preparação para montagem. Montagem, lamínula com meio de montagem. Marca de cruzerros nas outras alternativas. B, D, desparafinação antes da microtomia, incorreto. C, I, ausência de etapas essenciais, banho-maria, reidratação. A alternativa apresenta a sequência completa e na ordem correta do processamento histológico padrão. Questão reescrita. Qual é o composto inorgânico mais comum na célula eucariótica animal? A. Proteínas B. Lipídios. C. Carboidratos D. Ácidos nucleicos e água. Resposta correta. Alternativa E. Água. Justificativa. A água é o composto inorgânico mais abundante nas células eucarióticas animais, representando aproximadamente 70 a 80% da massa celular total. Características da água como composto inorgânico. Inorgânica. Não contém carbono em sua estrutura molecular. Solvente universal. Dissolve a maioria das substâncias celulares. Meio de reações. Local onde ocorrem as reações bioquímicas. Transporte. Facilita o movimento de nutrientes e resíduos. Regulação térmica. Mantém a temperatura celular estável. Porque as outras alternativas estão incorretas. Proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos são todos compostos orgânicos porque contêm carbono em suas estruturas moleculares. Embora sejam fundamentais para a célula, estes compostos orgânicos estão em menor quantidade comparados à água. A água é essencial para manter a estrutura celular, permitir reações metabólicas e garantir o funcionamento adequado de todos os processos vitais da célula. Questão reescrita. Qual das células citadas abaixo apresenta as seguintes características? É eucariótica, desprovida de lisossomos e de centríolos, é portadora de vacúolo e pode apresentar núcleo sem nucléolo. A. Células gaméticas animais B. Células somáticas animais C. Células vegetais D. Células tronco-embrionárias e células musculares cardíacas. Resposta correta. Alternativa C. Células vegetais. Justificativa. As células vegetais possuem características únicas que as distinguem das células animais. Características das células vegetais mencionadas na questão. Eucariótica. Possui núcleo organizado e delimitado por membrana nuclear. Ausência de lisossomos. Não possuem estas organelas digestivas. Ausência de centríolos. Não apresentam estas estruturas envolvidas na divisão celular. Presença de vacúolo. Possuem vacúolo central grande para armazenamento. Núcleo sem nucléolo. Em certas condições fisiológicas, o nucléolo pode não estar visível. Estruturas exclusivas das células vegetais. Parede celular, proteção e sustentação. Cloroplastos, realização da fotossíntese. Vacúolo central, armazenamento e manutenção da pressão osmótica.
porque as outras alternativas estão incorretas. Todas as células animais, gaméticas, somáticas, tronco-embrionárias e musculares cardíacas, possuem lisossomos e centríolos, além de não apresentarem vacúolo, características que as diferenciam das células vegetais. Questão reescrita. Qual dos métodos citados abaixo é o mais indicado para estudos de citologia? A. Vivissecção. B. Autópsia. C. Necropsia. D. Biópsia e exame post-mortem. Resposta correta. Alternativa D. Biópsia. Justificativa. A biópsia é o método mais adequado para estudos citológicos porque permite a obtenção de células vivas em condições fisiológicas normais. Porque a biópsia é ideal para a citologia. Células vivas. Preserva a morfologia e função celular original. Tecido fresco. Mantém as características estruturais intactas. Análise imediata. Permite estudos em tempo real. Diagnóstico preciso. Fornece informações sobre células normais e patológicas. Minimamente invasiva. Retira apenas pequena quantidade de tecido. Limitações dos outros métodos. Vivissecção. Procedimento em animal vivo, mas muito invasivo. Autópsia, necropsia e exame post-mortem. Realizados após a morte, quando as células já sofreram alterações degenerativas e perda de viabilidade. Aplicações da biópsia em citologia. Diagnóstico de doenças. Pesquisa celular. Análise de tumores. Estudos de diferenciação celular. A biópsia oferece a melhor qualidade de material biológico para análise microscópica detalhada das estruturas celulares, sendo fundamental para o avanço dos estudos citológicos. Questão reescrita. Qual procedimento técnico deve ser utilizado para demonstração de glicogênio no interior de células hepáticas e musculares? A. Técnica de impregnação argêntica, uso no nitrato de prata. B. Técnica rotineira do HI, hematoxilina e eosina. C. Técnica com coloração vital ou supravital, azul de metileno e ou verde Janus. D. Técnica do PAS, ácido periódico mais o reativo de Sif, e técnica da HF, hematoxilina férrica. Resposta correta. Alternativa D. Técnica do PAS, ácido periódico mais o reativo de Sif. Justificativa. A técnica do PAS é o método histoquímico específico para a demonstração de glicogênio e outros polissacarídeos nos tecidos. Como funciona a técnica PAS? Ácido periódico. Oxida as ligações glicol dos carboidratos, criando grupos aldeído. Reativo de Sif. Reage com os aldeídos formados, produzindo coloração magenta-rosa intensa. Resultado: glicogênio aparece em cor rosa brilhante. Aplicações específicas. Células hepáticas. Demonstra reservas de glicogênio no fígado. Células musculares. Evidencia glicogênio muscular. Outros carboidratos. Mucinas, membrana basal, fungos. Porque as outras técnicas não são adequadas. HI, coloração geral, não específica para glicogênio. Impregnação argêntica. Usada para fibras reticulares e nervosas. Coloração vital, para observação de células vivas. Hematoxilina férrica, para núcleos e estruturas cromáticas. A técnica PAS é considerada o padrão ouro para identificação histoquímica de glicogênio, sendo amplamente utilizada em diagnósticos e pesquisas. Questão reescrita. Sincícios são células que apresentam vários núcleos mergulhados no citoplasma e originam-se sempre de células uninucleadas. Qual é a alternativa abaixo que representa um sincício? A célula nervosa ou neurônio. B. Célula muscular estriada esquelética. C. Osteoblasto ou célula óssea jovem. D. Macrófagos ou células de defesa e melanócitos ou células produtoras de melanina. Resposta correta. Alternativa B. Célula muscular estriada esquelética. Justificativa. As células musculares estriadas esqueléticas são verdadeiros sincícios, apresentando características específicas que as definem como tal. Características do sincício muscular esquelético. Múltiplos núcleos, centenas de núcleos em uma única célula. Citoplasma contínuo, sem divisões internas entre os núcleos. Formação. Origina-se da fusão de células uninucleadas chamadas mioblastos. Localização dos núcleos, periféricos, próximos ao sarcolema. Processo de formação.
Mioblastos, células uninucleadas, proliferam. Fusão celular durante o desenvolvimento. Formação de miotubos multinucleados. Diferenciação em fibras musculares maduras. Porque as outras alternativas estão incorretas. Neuronídeos, uninucleados. Osteoblastos, uninucleados. Macrófagos, uninucleados. Melanócitos, uninucleados. O cincício muscular esquelético é fundamental para a contração coordenada da fibra muscular, permitindo que estímulos nervosos se propaguem por toda a extensão da célula de forma eficiente. Questão reescrita. Compostos orgânicos e inorgânicos constituem a matéria viva, protoplasma. O mais abundante é a água, seguida das proteínas e dos lipídios. Cada composto possui função bem conhecida nos dias atuais. A glândula tireoide ou tireoide produz hormônios T3, T4 e a calcitonina. O T4 é denominado também de tiroxina. Qual é a natureza química do T4? A carboidrato B, lipídio C, glicoproteína D, sal mineral e proteína. Resposta correta. Alternativa E, proteína. Justificativa. O T4, tiroxina, é um hormônio de natureza proteica produzido pela glândula tireoide. Características do T4. Estrutura, derivado do aminoácido tirosina. Composição, contém 4 átomos de iodo ligados à tirosina. Classificação, hormônio proteico peptídico. Síntese, produzido pelos folículos tireoidianos. Função do T4. Regulação metabólica, controla o metabolismo basal. Crescimento, essencial para desenvolvimento normal. Termogênese, regula a produção de calor corporal. Sistema nervoso, importante para a função cerebral. Porque as outras alternativas estão incorretas. Carboidrato, T4 não é um açúcar. Lipídio, não é uma gordura. Glicoproteína, não possui porção de carboidrato ligada. Sal mineral, embora contenha iodo, sua estrutura é proteica. O T4 é classificado como hormônio proteico porque sua estrutura básica deriva de aminoácidos, tirosina, mesmo contendo iodo em sua composição, sendo fundamental para a regulação do metabolismo corporal. Questão reescrita. O núcleo celular é ácido, logo, possui afinidade por corante básico, a hematoxilina, já o citoplasma é alcalino, possui afinidade pelo corante eosina. Quimicamente, os ribossomos são constituídos por ácido ribonucleico, RNA. Pergunta-se, qual das organelas citoplasmáticas é evidenciada pelo corante hematoxilina? A Golgi B, mitocôndrias e retículo endoplasmático agranular ou liso, RAG-RL, D, retículo endoplasmático granular ou rugoso, REG-RR, e centríolos. Resposta correta. Alternativa D, retículo endoplasmático granular ou rugoso, REG-RE. Justificativa. O retículo endoplasmático rugoso é evidenciado pela hematoxilina devido à presença de ribossomos aderidos às suas membranas. Porque o RR é corado pela hematoxilina. Ribossomos, contém RNA ribossômico, caráter ácido. Afinidade. RNA tem afinidade por corantes básicos como a hematoxilina. Basofilia. RR apresenta basofilia citoplasmática devido aos ribossomos. Coloração. Aparece em tons azul-violeta na coloração Re. Conceito de basofilia. Substâncias ácidas, como RNA, atraem corantes básicos. Hematoxilina é um corante básico. Ribossomos são ricos em RNA, tornando o RR basófilo. Porque as outras organelas não são evidenciadas. Golgi, RL, mitocôndrias, centríolos, não possuem ribossomos aderidos ou concentração significativa de RNA. Importância clínica. Células com intensa síntese proteica, como plasmácitos, apresentam citoplasma fortemente basófilo devido ao abundante RE, sendo facilmente identificadas pela coloração com hematoxilina. Questão reescrita. Qual alternativa abaixo indica corretamente e respectivamente células classificadas como livre, haploide, permanente e estável? A leucócito, espermatozoide, neurônio e osteoblasto B, espermatozoide, leucócito, neurônio e osteoblasto C, neurônio,
espermatozoide, osteoblasto e leucócito de neurônio, espermatozoide, leucócito e osteoblasto e leucócito, espermatozoide, osteoblasto e neurônio. Resposta correta. Alternativa A, leucócito, espermatozoide, neurônio e osteoblasto. Justificativa. Vamos analisar cada classificação celular. Setas de sentido anti-horário, célula livre. Leucócito, células que se movem livremente pelos tecidos e corrente sanguínea, não estando fixas em um local específico. Célula haploide. Espermatozoide, gameta masculino com metade do número de cromossomos, 23 cromossomos em humanos, resultado da meiose. Célula permanente. Neurônio, células que não se dividem após diferenciação completa, permanecendo no organismo por toda a vida sem capacidade de renovação. Balança célula estável. Osteoblasto, células que normalmente não se dividem, mas podem retornar ao ciclo celular quando estimuladas, como durante reparação óssea. Classificações celulares. Livres, leucócitos, hemácias. Haploides, espermatozoides, óvulos. Permanentes, neurônios, células musculares cardíacas. Estáveis, hepatócitos, osteoblastos, células epiteliais. A sequência correta segue exatamente a ordem solicitada. Livre, haploide, permanente e estável. Questão reescrita. Um estudante, ao observar uma determinada célula, com aumento de 100x no microscópio óptico composto, visualizou algumas partes fundamentais como núcleo e citoplasma. Ao passar para o aumento máximo de 1000x, apenas notou a presença do núcleo ocupando todo o campo. Pergunta-se, qual é o tamanho aproximado deste núcleo? A 1500 micrômetros B 750 micrômetros. C 500 micrômetros D 375 micrômetros e 150 micrômetros. Resposta correta. Alternativa é 150 micrômetros. Justificativa. Para resolver esta questão, precisamos considerar o campo de visão do microscópio óptico e os aumentos utilizados. Dados do problema. Aumento 100x. Visualiza a célula completa, núcleo mais citoplasma. Aumento 1000x. Apenas o núcleo ocupa todo o campo. Campo de visão padrão. Aproximadamente 1,5 mm, 1500 micrômetros, no aumento de 100x. Cálculo do tamanho do núcleo. Quando o aumento passa de 100x para 1000x, há um aumento de 10 vezes na magnificação. Se no aumento de 1000x o núcleo ocupa todo o campo de visão, e o campo de visão diminui proporcionalmente ao aumento. Campo de visão em 1000x igual a 1500 micrômetros de visão 10 é igual a 150 micrômetros. Como o núcleo ocupa todo o campo de visão no aumento de 1000x, seu tamanho é aproximadamente 150 micrômetros. Verificação. Este tamanho é compatível com núcleos de células grandes, como óvulos ou algumas células vegetais, que podem ter núcleos dessa dimensão. Questão reescrita. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de fosfolipídios, por proteínas, glicoproteínas e glicolipídios. Em relação aos canais iônicos aí existentes, pode-se afirmar que os mesmos são constituídos por A. Lipídios B. Proteínas C. Glicoproteínas D. Glicolipídios e lipídios e glicolipídios. Resposta correta. Alternativa B. Proteínas. Justificativa. Os canais iônicos são estruturas especializadas da membrana plasmática constituídas exclusivamente por proteínas. Características dos canais iônicos. Natureza proteica, formados por proteínas transmembrana. Estrutura, atravessam completamente a bicamada lipídica. Função, permitem passagem seletiva de íons específicos. Regulação, podem ser controlados por voltagem, ligantes ou mecanicamente. Tipos principais de canais iônicos. Canais de sódio, condução de impulsos nervosos. Canais de potássio, repolarização celular. Canais de cálcio, contração muscular e sinalização. Canais de cloro, regulação do volume celular. Porque as outras alternativas estão incorretas. Lipídios, formam a bicamada, mas não constituem os canais. Glicoproteínas, podem ter função de reconhecimento, mas não formam canais. Glicolipídios,
componentes da membrana, mas não formam canais. Importância clínica. Muitos medicamentos atuam especificamente em canais iônicos, como anestésicos locais que bloqueiam canais de sódio, demonstrando a importância dessas proteínas especializadas. Questão reescrita. Antigamente eram denominados de microcorpos. Atualmente, ainda há dúvidas em relação ao processo de sua origem, de outros pré-existentes ou a partir do retículo endoplasmático agranular ou liso, REAG-REL. Guardam enzimas em seu interior e são dotados de membrana. A função principal é a digestão oxidativa na presença de oxigênio produzindo compostos hidrogenados, a perda de elétrons nas reações oxidativas. Tal descrição é aplicada a qual organela citoplasmática? A peroxissomos, B, lisossomos, C, Golgi, D, centríolos e nucleolo. Resposta correta. Alternativa A, peroxissomos. Justificativa. A descrição corresponde exatamente aos peroxissomos, organelas especializadas em reações oxidativas. Características dos peroxissomos mencionadas. Nome antigo, microcorpos. Origem controversa. Podem surgir do REL ou por divisão de peroxissomos pré-existentes. Estrutura, organelas membranosas. Enzimas. Contém enzimas oxidativas em seu interior. Função principal dos peroxissomos. Digestão oxidativa. Quebra de moléculas usando oxigênio. Produção de peróxido de hidrogênio, HO como subproduto. Catalase. Enzima que decompõe o HO em água e oxigênio. Beta-oxidação, degradação de ácidos graxos. Reações características. Oxidação, perda de elétrons e hidrogênios. Substrato mais O, produto oxidado mais HO. Detoxificação, neutralização de substâncias tóxicas. Porque as outras alternativas estão incorretas. Lisossomos, digestão hidrolítica, não oxidativa. Golgi, processamento e empacotamento de proteínas. Centríolos, organização do citoesqueleto. Nucleolo, síntese de ribossomos. Os peroxissomos são fundamentais para o metabolismo celular e proteção contra danos oxidativos. Questão reescrita. Em relação à membrana plasmática, analise as afirmações abaixo e indique qual é a alternativa incorreta. Há venenos de abelhas, cobras, aranhas e substâncias tóxicas como solventes orgânicos, mudam a viscosidade da membrana ou ainda eliminam ou modificam os fosfolipídios aí existentes. As lipolipases rompem os ácidos graxos dos fosfolipídios, causando a quebra da membrana e, consequentemente, a morte celular. B. As células se comunicam entre si por sinais químicos existentes na membrana, visando várias atividades metabólicas. Na sinalização endócrina, as moléculas são os hormônios que são transportados pelo sangue e podem agir distantes dos locais onde foram produzidos. C. Glicoesfingolipídios são moléculas presentes na membrana e se alteram em processos como o da diferenciação celular e do câncer. São lipídios que contêm açúcar. Funcionam no caso do sistema sanguíneo ABO, estimulam e inibem a mitose, interagem com proteínas receptoras, inibindo respostas celulares e de vários fatores, como o fator do crescimento, reconhecem moléculas de hormônios e de proteínas, além de bactérias e também atuam em processos de síntese. D. Na sinalização parácrina, as moléculas são produzidas e agem bem próximo ao local de origem e são prontamente inativadas. E o glicocálice se localiza tanto externamente como internamente nas membranas plasmáticas. São hidratos de carbono que podem estar ligados a proteínas e também a lipídios, glicoproteínas e glicolipídios, estão presentes o ácido siálico, a glicoproteína fibronectina entre outros componentes no glicocálice, glicocalix. Resposta correta. Alternativa E. O glicocálice se localiza tanto externamente como internamente nas membranas plasmáticas. Justificativa. A afirmação da alternativa E está incorreta porque o glicocálice se localiza exclusivamente na face externa da membrana plasmática. Localização correta do glicocálice. Apenas face externa. O glicocálice está presente somente no lado extracelular da membrana. Assimetria da membrana, a face interna não possui glicocálice. Orientação, carboidratos sempre voltados para o exterior celular.
Composição do glicocálice. Glicoproteínas, proteínas com carboidratos ligados. Glicolipídios, lipídios com açúcares. Ácido siálico, componente importante. Fibronectina, glicoproteína presente. Funções do glicocálice. Reconhecimento celular. Adesão celular. Proteção da membrana. Determinação de grupos sanguíneos. Porque as outras alternativas estão corretas. A. Venenos realmente afetam a membrana através de fosfolipases. B. Sinalização endócrina corretamente descrita. C. Glicoesfingolipídios e suas funções estão corretas. D. Sinalização parácrina corretamente caracterizada. O erro está na localização bilateral do glicocálice, que existe apenas externamente. Questão reescrita. Microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários são os elementos proteicos do citoesqueleto, componente de certas células e considerado como organela citoplasmática. Em relação aos microfilamentos e aos microtúbulos, leia as alternativas abaixo e indique a correta. A microfilamentos constituem o esqueleto do flagelo, da cauda, do espermatozoide. B. Microfilamentos formam e estruturam os cílios existentes em células de revestimento. C. Microfilamentos estão bem desenvolvidos nas células, fibras, musculares. D. Microtúbulos constituem estruturas não dinâmicas, isto é, que não se movimentam. Microfilamentos e microtúbulos constituem os centríolos. Resposta correta. Alternativa C. Microfilamentos estão bem desenvolvidos nas células, fibras, musculares. Justificativa. Os microfilamentos de actina são abundantes e fundamentais nas células musculares para o processo de contração. Microfilamentos nas células musculares. Composição: filamentos de actina. Função: interagem com miosina para contração muscular. Localização: abundantes no citoplasma das fibras musculares. Importância: essenciais para o mecanismo de deslizamento dos filamentos. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Flagelos. São formados por microtúbulos, arranjo 9+2, não microfilamentos. B. Cílios. Também constituídos por microtúbulos com arranjo 9+2. D. Microtúbulos. São estruturas altamente dinâmicas, com polimerização e despolimerização constantes. I. Centríolos. Formados exclusivamente por microtúbulos em arranjo 9+0. Estruturas e seus componentes. Microfilamentos. Contração muscular, citocinese, movimentos celulares. Microtúbulos. Flagelos, cílios, fuso mitótico, centríolos. Filamentos intermediários. Suporte estrutural, resistência mecânica. A presença abundante de microfilamentos de actina nas células musculares é fundamental para sua função contrátil. Questão reescrita. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas portadoras de DNA. Apresentam capacidade de autoduplicação e há hipóteses bem aceitas que sua origem deve-se ao englobamento de células procarióticas por células eucarióticas anaeróbicas nos primórdios da vida neste planeta. Assim, essas células anaeróbicas passaram a serem eucarióticas aeróbicas, evoluindo e originando os demais tipos celulares como também os demais organismos vivos. Qual é a alternativa que descreve característica marcante sobre a origem das mitocôndrias? A produção de moléculas energéticas denominadas de trifosfato de adenosina, ATP. B. Presença de membranas externa e interna semelhante à membrana plasmática. C. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico que é realizado na matriz mitocondrial. D. Presença de DNA circular semelhante ao DNA das bactérias. Presença de DNA semelhante ao DNA constituinte dos cromossomos humanos. Resposta correta. Alternativa D. Presença de DNA circular semelhante ao DNA das bactérias. Justificativa. A presença de DNA circular é a característica mais marcante que sustenta a teoria endossimbiótica sobre a origem das mitocôndrias. Evidências da origem endossimbiótica. DNA circular, idêntico ao DNA bacteriano, sem estonas. Ribossomos 70S, similares aos ribossomos bacterianos. Dupla membrana, resultado do englobamento celular. Autoduplicação, capacidade de divisão independente. Teoria endossimbiótica.
Célula eucariota primitiva englobou bactéria aeróbica. Simbiose. Bactéria fornecia ATP, célula oferecia proteção. Evolução. Bactéria tornou-se mitocôndria ao longo do tempo. Porque as outras alternativas não são específicas da origem. A. ATP. Função atual, não evidência de origem. B. Membranas. Consequência do englobamento, não característica distintiva. C. Ciclo de Krebs. Processo metabólico, não evidência evolutiva. I. DNA cromossômico. Incorreto, DNA mitocondrial é diferente do nuclear. Importância evolutiva. O DNA circular mitocondrial é a prova molecular mais convincente de que as mitocôndrias descendem de bactérias ancestrais, sendo fundamental para compreender a evolução celular. Questão reescrita. Os ribossomos são organelas citoplasmáticas desprovidos de membrana. Apresentam função de produzir, sintetizar, proteínas. Apresentam livres no citoplasma, no interior das mitocôndrias, como também constituindo retículo endoplasmático granular ou rugoso. Qual alternativa abaixo está correta em relação aos ribossomos? A. São constituídos de um determinado código para realizarem a síntese proteica. B. Originam-se pelo processo da transcrição do DNA. C. Por ação da enzima RNA polimerase tipo I no nucleolo, formam-se ribossomos. D. As duas subunidades constituintes dos ribossomos sempre permanecem unidas e o polirribossomo livre no citoplasma produz proteínas de exportação, isto é, proteínas que serão secretadas pela célula. Resposta correta. Alternativa C. Por ação da enzima RNA polimerase tipo I no nucleolo, formam-se ribossomos. Justificativa. A RNA polimerase I é responsável pela transcrição do rRNA no nucleolo, sendo fundamental para a formação dos ribossomos. Formação dos ribossomos. Local, nucleolo. Enzima, RNA polimerase I. Produto, rRNA, RNA ribossômico. Processamento, modificação e montagem das subunidades. Processo de biogênese ribossômica. Transcrição, RNA pol e produz precursor do rRNA. Processamento, modificações químicas do rRNA. Montagem, associação com proteínas ribossômicas. Exportação, subunidades saem para o citoplasma. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Ribossomos não contêm código genético, apenas traduzem o mRNA. B. Ribossomos se originam da transcrição e processamento, não apenas transcrição. D. Subunidades se dissociam após tradução e se reassociam quando necessário. I. Polirribossomos livres produzem proteínas citoplasmáticas, não de exportação, estas são produzidas no RR. Tipos de RNA polimerase. RNA pol-I, rRNA, exceto 5S. RNA pol-segunda, mRNA e micrornas. RNA pol-terceira, tRNA e rRNA 5S. O nucleolo é o centro de produção ribossômica, onde a RNA polimerase I desempenha papel crucial. Questão reescrita. Qual é a organela celular citoplasmática abaixo citada que é de origem exclusivamente materna? A. Núcleo celular. B. Centríolos. Centro celular. C. Mitocôndrias. D. Ribossomos e lisossomos. Resposta correta. Alternativa C. Mitocôndrias. Justificativa. As mitocôndrias são organelas de herança exclusivamente materna devido às características do processo reprodutivo. Porque as mitocôndrias são de origem materna. Óvulo. Contém grande quantidade de mitocôndrias no citoplasma. Espermatozoide. Possui poucas mitocôndrias na peça intermediária. Fecundação. Apenas o núcleo do espermatozoide penetra no óvulo. Citoplasma. Todo o citoplasma do zigoto vem do óvulo materno. Herança mitocondrial. DNA mitocondrial, transmitido apenas pela mãe. Doenças mitocondriais, seguem padrão de herança materna. Linhagem evolutiva, permite rastreamento de ancestralidade materna. Porque as outras organelas não são exclusivamente maternas. A. Núcleo, recebe material genético de ambos os pais, 50% cada. B. Centríolos, podem ter origem paterna ou serem formados de novo. D. Ribossomos,
formados a partir de genes nucleares, ambos os pais. E, lisossomos, originam-se do complexo de Golgi, não hereditários. Importância clínica. A herança materna das mitocôndrias é fundamental para diagnóstico de doenças mitocondriais, estudos de genealogia molecular, compreensão de distúrbios metabólicos hereditários. Questão reescrita. Qual alternativa abaixo define melhor o processo de fermentação? A. É a glicólise, quebra da glicose, que ocorre no citoplasma na ausência de oxigênio. B. Conjunto de reações químicas enzimáticas que resultam na produção de pequenas moléculas orgânicas, na ausência de oxigênio. C. Só há 3 tipos de fermentação: alcoólica, lática e acética, todas na presença de oxigênio e com produção de grandes quantidades de moléculas energéticas. D. É um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Mesmo assim, a cadeia respiratória fica operante, produzindo ATPase. Nos processos de fermentação, os hidrogênios nem sempre são transportados para o ácido pirúvico. Para piruvatos, pequenas quantidades são transportadas para o oxigênio, o tradicional aceptor, pegador, de hidrogênio da cadeia respiratória. Resposta correta. Alternativa B. Conjunto de reações químicas enzimáticas que resultam na produção de pequenas moléculas orgânicas, na ausência de oxigênio. Justificativa. A fermentação é um processo metabólico anaeróbico que converte açúcares em produtos orgânicos menores através de reações enzimáticas. Características da fermentação. Ambiente: ausência de oxigênio, anaeróbico. Processo: reações químicas enzimáticas. Produtos: moléculas orgânicas pequenas, álcool, ácido lático, etc. Energia: produção limitada de ATP. Tipos principais de fermentação: alcoólica, glicose e álcool etílico mais CO. Lática, glicose, ácido lático. Acética, álcool, ácido acético. Porque as outras alternativas estão incorretas. A fermentação não é apenas glicólise, mas inclui etapas posteriores. C. Existem mais tipos de fermentação e todas ocorrem sem oxigênio. D. Na fermentação a cadeia respiratória não funciona, ausência de O. E, na fermentação o oxigênio não está disponível como aceptor final. Importância da fermentação. Produção de alimentos, pão, vinho, iogurte. Metabolismo em condições anaeróbicas. Produção industrial de compostos orgânicos. A definição da alternativa B abrange corretamente todos os aspectos essenciais do processo fermentativo. Questão reescrita. Qual das organelas citoplasmáticas abaixo é a responsável por originar os lisossomos? A. Retículo endoplasmático agranular ou liso, RRAGRL. B. Retículo endoplasmático granular ou rugoso, REGRE. C. Complexo de Golgi. D. Mitocôndrias e ribossomos. Resposta correta. Alternativa C. Complexo de Golgi. Justificativa. O complexo de Golgi é responsável pela formação dos lisossomos através do processamento e empacotamento de enzimas digestivas. Processo de formação dos lisossomos. RE. Síntese de enzimas digestivas, hidrolases ácidas. Complexo de Golgi. Processamento e modificação das enzimas. Empacotamento. Formação de vesículas contendo enzimas. Lisossomo primário. Vesícula recém-formada pelo Golgi. Função do complexo de Golgi na formação. Modificação. Adiciona grupos químicos às enzimas. Classificação. Direciona enzimas para destino correto. Empacotamento. Forma vesículas membranosas. Marcação. Adiciona sinais de direcionamento. Tipos de lisossomos originados. Primários, recém-formados, ainda não utilizados. Secundários, após fusão com material a ser digerido. Corpos residuais, contém material não digerível. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. REL, síntese de lipídios e detoxificação. B. RE, apenas sintetiza as enzimas, não forma os lisossomos. D. Mitocôndrias, produção de energia. I. Ribossomos, síntese proteica. Importância clínica.
Defeitos na formação de lisossomos pelo Golgi podem causar doenças de depósito lisossômico, demonstrando a importância desta organela na biogênese lisossômica. Questão reescrita. São organelas citoplasmáticas de membrana e estão localizadas no citoplasma. Não são perceptíveis na microscopia óptica devido às dimensões diminutas, cerca de 5 a 10 micrômetros. Quando do uso de técnicas citoquímicas caracterizam áreas de basofilia celular sob o microscópio óptico composto. Tal descrição caracteriza a complexo de Golgi B citoesqueleto celular C ribossomos D retículo endoplasmático granular e retículo endoplasmático agranular. Resposta correta. Alternativa D. Retículo endoplasmático granular. Justificativa. O retículo endoplasmático granular, RR, possui todas as características descritas na questão. Características do RR mencionadas. Organela membranosa, sistema de membranas interconectadas. Localização, citoplasma celular. Tamanho, dimensões muito pequenas, 5-10 micrômetros. Microscopia óptica, não visível individualmente. Basofilia, áreas basófilas devido aos ribossomos aderidos. Porque apresenta basofilia. Ribossomos aderidos, contém RNA ribossômico. RNA, ácido nucleico com caráter básico. Coloração, afinidade por corantes ácidos, azul ou roxo. Técnicas citoquímicas, revelam a presença do RR. Função do RR. Síntese proteica, proteínas de exportação. Modificação, processamento pós-traducional. Transporte, direcionamento de proteínas. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Complexo de Golgi, visível na microscopia óptica, não apresenta basofilia intensa. B. Citoesqueleto, não é organela membranosa. C. Ribossomos, não são organelas membranosas. I. RL, não apresenta basofilia, ausência de ribossomos. A basofilia é característica distintiva do RR devido à abundância de ribossomos em suas membranas. Questão reescrita. A bomba de sódio e de potássio existente na membrana plasmática é representada por proteína. Trata-se de um mecanismo regulador das concentrações iônicas de Na+ e de K+ no interior da célula, envolvendo um processo de transporte de íons, a fim de que ocorra sempre maior taxa de Na+ extracelular do que intracelular e de K+ sempre maior intracelular e menor extracelular. Pergunta-se, que tipo de transporte é representado pela bomba de Na+ e de K+? A ativo B difusão simples C difusão facilitada D passivo e osmose. Resposta correta. Alternativa A, ativo. Justificativa. A bomba de sódio-potássio, Na+ K+ ATPase, representa um exemplo clássico de transporte ativo primário. Características do transporte ativo. Gasto energético. Utiliza ATP como fonte de energia. Contragradiente. Move íons contra seus gradientes de concentração. Proteína transportadora, Na+ K+ ATPase. Seletividade. Específica para Na+ e K+. Funcionamento da bomba Na+ K+. 3 Na+ saem da célula, contragradiente. 2 K+ entram na célula, contragradiente. 1 ATP é hidrolisado por ciclo. Mudanças conformacionais da proteína. Gradientes mantidos. Na+ extracelular intracelular, 145 mm vs 15 mm. K+ intracelular extracelular, 140 mm vs 5 mm. Porque as outras alternativas estão incorretas. B. Difusão simples, não requer proteínas, segue gradiente. C. Difusão facilitada, usa proteínas mas não gasta energia. D. Passivo, não gasta energia, segue gradientes. I. Osmose, movimento de água, não de íons. Importância fisiológica. Manutenção do potencial de membrana. Regulação do volume celular. Base para outros transportes secundários. Fundamental para a excitabilidade celular. O transporte ativo é essencial para manter os gradientes iônicos contra as forças de difusão. Questão reescrita. A bomba de sódio e de potássio existente na membrana plasmática é representada por proteína.
Trata-se de um mecanismo regulador das concentrações únicas de Na+ e de K+ no interior da célula, envolvendo um processo de transporte de íons, a fim de que ocorra sempre maior taxa de Na+ extracelular do que intracelular e de K+ sempre maior intracelular e menor extracelular. Pergunta-se: que tipo de transporte é representado pela bomba de Na+ e de K+? A ativo B, difusão simples, C, difusão facilitada, D, passivo e osmose. Resposta correta. Alternativa A, ativo. Justificativa. A bomba de sódio-potássio, Na+, K+, ATPase, representa um exemplo clássico de transporte ativo primário. Características do transporte ativo. Gasto energético. Utiliza ATP como fonte de energia. Contragradiente. Move íons contra seus gradientes de concentração. Proteína transportadora, Na+, K+ ATPase. Seletividade. Específica para Na+ e K+. Funcionamento da bomba Na+, K+. 3 Na+ saem da célula, contragradiente. 2 K+ entram na célula, contragradiente. 1 ATP é hidrolisado por ciclo. Mudanças conformacionais da proteína. Gradientes mantidos. Na+ extracelular, intracelular, 145 mm vs 15 mm. K+ intracelular, extracelular, 140 mm vs 5 mm. Porque as outras alternativas estão incorretas. B. Difusão simples. Não requer proteínas, segue gradiente. C. Difusão facilitada. Usa proteínas mas não gasta energia. D. Passivo. Não gasta energia, segue gradientes. I. Osmose. Movimento de água, não de íons. Importância fisiológica. Manutenção do potencial de membrana. Regulação do volume celular. Base para outros transportes secundários. Fundamental para a excitabilidade celular. O transporte ativo é essencial para manter os gradientes únicos contra as forças de difusão. Pergunta 1. A bomba de sódio e de potássio existente na membrana plasmática é representada por proteína. Trata-se de um mecanismo regulador das concentrações únicas de Na+ e de K+ no interior da célula, envolvendo um processo de transporte de íons, a fim de que ocorra sempre maior taxa de Na+ extracelular do que intracelular e de K+ sempre maior intracelular e menor extracelular. Pergunta-se: que tipo de transporte é representado pela bomba de Na+ e de K+? Resposta correta: A, ativo. A bomba Na+, K+ ATPase é um exemplo clássico de transporte ativo primário que requer energia, ATP, para mover íons contra seus gradientes de concentração. Pergunta 2. A fotografia do microscópio eletrônico é associada a qual alternativa? Observação: não consigo visualizar a imagem fornecida, mas posso orientar sobre como identificar cada estrutura do citoesqueleto. Características distintivas na microscopia eletrônica. Microfilamentos, actina. Diâmetro, 7 nm. Aparência, filamentos finos. Localização, córtex celular, fibras de estresse. Microtúbulos. Diâmetro, 25 nm. Aparência, estruturas tubulares ocas. Localização, centro celular irradiando para a periferia. Filamentos intermediários. Diâmetro, 10 nm, intermediário. Aparência, filamentos de espessura média. Localização, rede citoplasmática. Para identificar corretamente, observe o diâmetro dos filamentos. Analise a organização espacial. Compare as espessuras relativas. Sugestão: se puder descrever o que vê na imagem, espessura, organização, localização, posso ajudar a identificar especificamente qual estrutura está sendo mostrada. Questão reescrita. Os lisossomos desempenham importante função no metabolismo de moléculas, lisiodestruição. Há algumas doenças descritas devido à ausência de enzimas lisossomais. Portanto, a não destruição destas moléculas promove acúmulo intracelular e mau funcionamento celular, surgindo assim as doenças lisossomais, leucodistrofia metacromática. Pergunta-se: qual é a origem das enzimas lisossomais? A. A partir do meio extracelular. B. Do retículo endoplasmático agranular ou liso. C. A partir de mitocôndrias. D.
do núcleo celular, dos ribossomos. Resposta correta. Alternativa, dos ribossomos. Justificativa. As enzimas lisossomais são sintetizadas pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, REE. Processo de síntese das enzimas lisossomais. Ribossomos do REE sintetizam as hidrolases ácidas. Retículo endoplasmático processa inicialmente as enzimas. Complexo de Golgi modifica e empacota as enzimas. Lisossomos recebem as enzimas funcionais. Características das enzimas lisossomais. Hidrolases ácidas funcionam em pH ácido 4, 5. Síntese, ribossomos do REE. Processamento, sistema endomembranoso. Destino, compartimento lisossomal. Exemplos de enzimas lisossomais: fosfatases ácidas, proteases, lipases, nucleases, glicosidases. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Meio extracelular. Enzimas são produzidas internamente. B. REL. Sintetiza lipídios, não proteínas. C. Mitocôndrias. Produzem algumas proteínas próprias, não lisossomais. D. Núcleo. Contém genes, mas não sintetiza proteínas. Doenças lisossomais. A leucodistrofia metacromática mencionada resulta da deficiência da enzima aril-sulfatase A, demonstrando a importância da síntese correta dessas enzimas pelos ribossomos. Questão reescrita. Os ribossomos são formados pelo RNA e por proteínas. Suas subunidades só se unem no momento da tradução do DNA, isto é, durante a produção, síntese, de uma determinada proteína. As proteínas que constituem os ribossomos são elaboradas no citoplasma por ribossomos poliribossomos livres, as quais se fixam nos ribossomos no núcleo celular. Pergunta-se, quem produz o RNA? A. O DNA do núcleo, pelo processo da replicação. B. O DNA do núcleo, pelo processo da transcrição. C. O DNA do nucleolo. D. O DNA mitocondrial. E. O DNA do núcleo, por autoduplicação de ribossomos pré-existentes. Resposta correta. Alternativa B, o DNA do núcleo, pelo processo da transcrição. Justificativa. O RNA ribossômico, RNA, é produzido pelo DNA nuclear através do processo de transcrição. Processo de produção do RNA. Genes ribossômicos, localizados no DNA nuclear. Transcrição, RNA polimerase e transcreve o RNA. Local, principalmente no nucleolo. Processamento, modificação do RNA precursor. Características da síntese de RNA. Enzima, RNA polimerase I, específica para RNA. Local, nucleolo, região do núcleo. Produto, RNA 18S, 5.8S e 28S. RNA 5S. Transcrito pela RNA polimerase terceira. Montagem dos ribossomos. Transcrição, DNA, RNA, no nucleolo. Síntese proteica, proteínas ribossômicas, no citoplasma. Importação, proteínas entram no núcleo. Montagem, RNA mais proteínas igual subunidades ribossômicas. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Replicação, produz DNA, não RNA. C. DNA do nucleolo, o nucleolo não possui DNA próprio. D. DNA mitocondrial, produz RNA mitocondrial específico. I. Autoduplicação, ribossomos não se autoduplicam. Correção na questão. A questão menciona a tradução do DNA, o correto seria a tradução do mRNA, pois o DNA é transcrito, não traduzido. Questão reescrita. O aspecto morfológico de um núcleo interfásico revela a presença de seu envoltório, a membrana do núcleo, nuclear ou carioteca, grânulos de cromatina, nucleolo e o nucleoplasma. Pergunta-se, qual é a constituição química da cromatina? Há ácidos nucleicos, DNA e RNA B, DNA e proteína estona C, RNA e proteína estona D, DNA, RNA e proteína estona e ácidos nucleicos, bases nitrogenadas e ácido fosfórico. Resposta correta. Alternativa D, DNA, RNA e proteína estona.
Justificativa. A cromatina é constituída por DNA, RNA e proteínas histonas, formando um complexo nucleoproteico. Componentes da cromatina. DNA. Material genético principal. Dupla hélice de desoxirribonucleotídeos. Contém a informação genética. Proteínas histonas. H1, H2A, H2B, H3 e H4. Proteínas básicas, carregadas positivamente. Organizam e compactam o DNA. RNA. RNA associado à cromatina. Inclui RNAs regulatórios. Participa da organização cromossômica. Organização da cromatina. Nucleossomo, DNA mais octâmero de histonas. Fibra de 30 nanômetros, compactação intermediária. Condensação, formação dos cromossomos. Tipos de cromatina. Eucromatina, menos condensada, transcricionalmente ativa. Heterocromatina, mais condensada, transcricionalmente inativa. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Não menciona as proteínas histonas essenciais. B. Não inclui o RNA presente na cromatina. C. Não contém DNA, componente principal. I. Descrição muito genérica dos ácidos nucleicos. Importância funcional. A combinação DNA mais histonas mais RNA permite compactação eficiente do material genético, regulação da expressão gênica, organização nuclear adequada. Questão reescrita. Recentemente, foi descrito no interior do núcleo, no nucleoplasma, um tipo de retículo o qual foi denominado de retículo nucleoplasmático, contínuo com o retículo endoplasmático rugoso, RR ou REG. Pesquisas efetuadas atribuíram que tipo de armazenamento para o retículo nucleoplasmático? A íons cálcio B DNA para construção de cromossomos e armazenamento de proteínas do tipo histona DRNA para processos de transcrição de diferentes tipos de RNAs. Resposta correta. Alternativa A, íons cálcio. Justificativa. O retículo nucleoplasmático funciona como um reservatório de íons cálcio no interior do núcleo celular. Características do retículo nucleoplasmático. Localização, interior do núcleo, nucleoplasma. Continuidade, conectado ao RR. Função principal, armazenamento de K sobrescrito 2. Estrutura, sistema de membranas intranucleares. Função do cálcio nuclear. Regulação da transcrição. Ativação de fatores de transcrição. Modulação da expressão gênica. Processos nucleares. Replicação do DNA. Reparo do DNA. Organização da cromatina. Importância do K sobrescrito 2 nuclear. Sinalização, segundo mensageiro. Regulação, processos nucleares específicos. Homeostase, controle dos níveis iônicos. Porque as outras alternativas estão incorretas. B. DNA. Não é armazenado no retículo, está na cromatina. C. Histonas. Sintetizadas no citoplasma, não armazenadas no retículo. D. RNA para transcrição. RNA é produto, não substrato armazenado. I. Diferentes RNAs. Não é função de armazenamento do retículo. Significado funcional. O retículo nucleoplasmático representa uma extensão funcional do sistema endomembranoso para o interior nuclear, permitindo regulação específica dos processos nucleares através do controle dos níveis de cálcio. Questão reescrita. Há dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina, com localizações e funções distintas. A heterocromatina é a condensada, inativa e fica aderida na lamela interna da carioteca e a eucromatina é a ativa e fica dispersa no nucleoplasma. Qual é a alternativa incorreta? A. Há diferentes tipos de histonas representadas pelas siglas H2A, H2B, H2 e H4B. Entre os nucleossomos, DNA mais histonas, há, aproximadamente, 200 pares de bases nitrogenadas C. Durante os ciclos mitóticos e meióticos, fibras de cromatina se condensam e se espiralizam, formando fios mais grossos denominados de cromossomos D.
A expressão cromatina deve ser utilizada apenas na interfase e a expressão cromossomos para as diferentes fases mitóticas e meióticas. A expressão cromossomos pode ser utilizada para qualquer etapa dos ciclos mitóticos e meióticos, independente de serem fases ou interfases, incluindo os estágios G1, S e G2. Resposta correta, alternativa incorreta. Alternativa A. Há diferentes tipos de estonas representadas pelas siglas H2A, H2B, H2 e H4. Justificativa. A alternativa está incorreta porque apresenta erro na nomenclatura das estonas. Estonas corretas. H1, estona de ligação. H2A, estona do core. H2B, estona do core. H3, estona do core, não H2. H4, estona do core. Erro na alternativa A. Menciona H2 quando deveria ser H3. Não menciona estona H1. Porque as outras alternativas estão corretas. B. Correto. 200 ppb entre nucleossomos, DNA linker. C. Correto. Condensação durante divisão celular. D. Correto. Terminologia adequada para cada fase. I. Correto. Cromossomos existem em todas as fases. Organização dos nucleossomos. Octâmero. 2 cópias de H2A, H2B, H3 e H4. DNA. 147 petabits envolvem o octâmero. H1. Liga-se ao DNA linker. Espaçamento. 200 ppb entre nucleossomos. Importância das estonas. Compactação, organização do DNA. Regulação, modificações epigenéticas. Estabilidade, proteção do material genético. Questão reescrita. Células somáticas humanas apresentam 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos, enquanto as gaméticas germinativas, apenas 23 cromossomos. Os 23 pares de cromossomos são formados por cromossomos paternos e por cromossomos maternos. Cromossomos autossomos formam 22 pares, enquanto o par sexual é representado no sexo masculino pelo símbolo XY e o feminino por 20. Pergunta-se, que tipo morfológico de cromossomo constitui esses pares sexuais? A. Os femininos, 20, são cromossomos metacêntricos B. O par masculino, XY, é representado por um metacêntrico e por um acrocêntrico C. O par feminino, 20, é do tipo submetacêntrico, enquanto o masculino, XY, apresenta um submetacêntrico e outro acrocêntrico D. O par feminino, 20, é do tipo submetacêntrico, enquanto o masculino, XY, apresenta um metacêntrico e outro acrocêntrico I. O par feminino, 20, é do tipo metacêntrico, enquanto o masculino, XY, apresenta um metacêntrico e outro acrocêntrico. Resposta correta. Alternativa C. O par feminino, 20, é do tipo submetacêntrico, enquanto o masculino, XY, apresenta um submetacêntrico e outro acrocêntrico. Justificativa. Os cromossomos sexuais humanos apresentam morfologias específicas baseadas na posição do centrômero. Classificação morfológica dos cromossomos. Metacêntrico, centrômero no meio, braços iguais, submetacêntrico, centrômero levemente deslocado acrocêntrico, centrômero próximo a uma extremidade. Cromossomos sexuais humanos. Cromossomo X. Tipo, submetacêntrico. Tamanho, relativamente grande. Presente em ambos os sexos. Cromossomo Y. Tipo, acrocêntrico. Tamanho, menor que o X. Presente apenas no sexo masculino. Configurações por sexo. Sexo feminino, 20. 2 cromossomos X submetacêntricos. Sexo masculino, XY. 1 cromossomo X, submetacêntrico. 1 cromossomo Y, acrocêntrico. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. X não é metacêntrico, é submetacêntrico. B. X não é metacêntrico. D. X não é metacêntrico. I. X não é metacêntrico. Importância clínica. A morfologia dos cromossomos sexuais é importante para diagnóstico de aberrações cromossômicas, estudos citogenéticos,
Determinação do sexo cromossômico. Questão reescrita. O DNA é constituído quimicamente por ácido fosfórico, H3PO4, por bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina e citosina, por açúcar com 5 carbonos, é a pentose desoxirribose, e por pontes de hidrogênio. Qual é a alternativa incorreta em relação ao DNA? A. As bases nitrogenadas púricas são representadas pela adenina, A, e pela guanina, G, B. As bases nitrogenadas pirimídicas são representadas pela citosina, C, e pela timina, T, C. As bases entre si realizam a seguinte ligação: adenina com timina e ou timina com adenina D. Também podem realizar a seguinte ligação: guanina com citosina e ou citosina com guanina. As pontes que interligam as bases nitrogenadas são triplas entre adenina e timina e duplas entre guanina e citosina. Resposta correta, alternativa incorreta. Alternativa: as pontes que interligam as bases nitrogenadas são triplas entre adenina e timina e duplas entre guanina e citosina. Justificativa: a alternativa I está incorreta porque apresenta o número de pontes de hidrogênio de forma invertida. Pontes de hidrogênio corretas: adenina, timina, AT. 2 pontes de hidrogênio, duplas. Ligação mais fraca: guanina, citosina, GC. 3 pontes de hidrogênio, triplas. Ligação mais forte. Erro na alternativa I. Afirma que AT tem pontes triplas, incorreto. Afirma que GC tem pontes duplas, incorreto. Correto seria AT duplas, GC triplas. Porque as outras alternativas estão corretas. A. Correto. Purinas igual adenina e guanina, duplo anel. B. Correto. Pirimidinas igual citosina e timina, anel simples. C. Correto. Pareamento complementar AT. D. Correto. Pareamento complementar GC. Importância das pontes de hidrogênio. Estabilidade: GC mais estável que AT. Desnaturação: sequências ricas em AT se separam mais facilmente. Temperatura de fusão: maior conteúdo GC igual maior temperatura. Regra de Chargaff: % A igual % T. % G igual % C. Pareamento complementar específico. Questão reescrita. O ciclo celular mitótico é o responsável pelo crescimento dos organismos multicelulares. Neste ciclo, no estágio S da interfase ocorre a replicação, duplicação, do DNA. O tempo que vai de uma divisão celular à próxima é denominado ciclo celular. Indique qual é a alternativa incorreta. A. Todo o mecanismo do ciclo celular é controlado por proteínas, enzimas, que em conjunto são denominadas de quinases. Essas quinases são dependentes de outras enzimas denominadas de ciclinas, ciclinas do tipo D, D1, D2 e D3, CDKS1 CDK1. B. Fatores de crescimento, fatores mitógenos, também atuam na interfase, promovendo a mudança evolutiva nos estágios, G1 para S e deste para o G2. C. Os fatores de crescimento atuam por meio de receptores químicos e são os responsáveis pelas mudanças evolutivas dos estágios. D. Na interfase não existe nenhuma enzima de restrição, isto é, que impeça as mudanças evolutivas dos estágios. E há enzimas que podem interromper a mudança do estágio G1 para o estágio S. Erros nesta interrupção podem promover proliferações incorretas descontroladas, promovendo o surgimento de tumores, câncer. Resposta correta, alternativa incorreta. Alternativa D. Na interfase não existe nenhuma enzima de restrição, isto é, que impeça as mudanças evolutivas dos estágios. Justificativa. A alternativa D está incorreta porque existem múltiplos mecanismos de controle e restrição durante a interfase. Pontos de controle, checkpoints, na interfase. Checkpoint G1S. Verifica a integridade do DNA. Controla tamanho celular. Avalia disponibilidade de nutrientes. Checkpoint intra-S. Monitora a replicação do DNA. Detecta danos durante síntese. Checkpoint G2M. Confirma a replicação completa. Verifica a integridade do DNA. Enzimas de restrição presentes. P53, proteína supressora tumoral.
Para o ciclo em G1 se detectar danos no DNA. Induz apoptose se necessário. RB, proteína do retinoblastoma. Controla a transição G1S. Impede progressão inadequada. ATM-ATR quinases. Detectam quebras no DNA. Ativam checkpoints. Porque as outras alternativas estão corretas. A. Correto. CDKS e ciclinas controlam o ciclo. B. Correto. Fatores de crescimento promovem progressão. C. Correto. Atuam via receptores específicos. I. Correto. Falhas nos checkpoints causam câncer. Importância dos checkpoints. Prevenção. Evitam divisões com erros. Qualidade. Garantem fidelidade genética. Câncer. Falhas levam à transformação maligna. Questão reescrita. Os cromossomos utilizados para a montagem de cariótipos são obtidos de qual fase mitótica? A interfase B prófase, C metáfase, D anáfase e telófase. Resposta correta. Alternativa C, metáfase. Justificativa. Os cromossomos para análise cariotípica são obtidos da metáfase porque apresentam características ideais para visualização e análise. Características dos cromossomos na metáfase. Máxima condensação. Cromossomos totalmente espiralados. Estrutura mais compacta e definida. Melhor visualização microscópica. Alinhamento equatorial. Dispostos na placa metafásica. Organizados no centro da célula. Facilita a identificação individual. Morfologia clara. Centrômero bem definido. Braços cromossômicos distintos. Padrão de bandas visível. Vantagens da metáfase para cariótipo. Identificação. Cada cromossomo é distinguível. Contagem. Número cromossômico preciso. Morfologia. Classificação por tamanho e forma. Bandamento. Padrões específicos visíveis. Porque as outras fases não são adequadas. A. Interfase. Cromatina descondensada, não visível. B. Prófase. Condensação incompleta, sobreposição. D. Anáfase. Cromossomos em movimento, dispersos. I. Telófase. Descondensação iniciada, menos definidos. Processo de obtenção. Cultura celular. Estimulação da divisão. Bloqueio. Colchicina para parar na metáfase. Fixação. Preservação da morfologia. Coloração. Técnicas de bandamento. Aplicações clínicas. Diagnóstico de síndromes cromossômicas. Detecção de aberrações numéricas. Identificação de rearranjos estruturais. Aconselhamento genético. Questão reescrita. Com base em células somáticas humanas onde o genoma é igual a 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, pergunta-se, qual é, comparativamente, a quantidade de cromossomos, respectivamente, na telófase da mitose e nas telófases I e segunda da meiose, levando-se em conta o ciclo celular meiótico dos processos de gametogênese, espermatogênese e ovulogênese? A 46, 46 e 23 B 46, 46 e 46 C 46, 23 e 46 D 46, 23 e 23 e 23, 23 e 23. Resposta correta. Alternativa D, 46, 23 e 23. Justificativa. Analisando o número de cromossomos em cada telófase específica. Telófase da mitose, 46 cromossomos. Objetivo, manter número cromossômico. Resultado, 2 células diploides, 2N igual a 46. Processo, divisão equacional. Cada célula filha, 46 cromossomos. Telófase I da meiose, 23 cromossomos. Objetivo, redução cromossômica. Resultado, 2 células haploides, N igual a 23. Processo, divisão reducional. Característica, cromossomos ainda duplicados, 2 cromátides. Telófase segundo da meiose, 23 cromossomos. Objetivo, separação das cromátides. Resultado, 4 células haploides, N igual a 23. Processo, divisão equacional. Característica, cromossomo simples, 1 cromátide. Comparação dos processos.
Fase tipo de divisão número de cromossomos ploidia. Telófase mitótica equacional 46 diploide, 2N. Telófase meiótica reducional 23 haploide, N. Telófase segundo meiótica equacional 23 haploide, N. Importância biológica. Mitose, crescimento e renovação tecidual meiose e redução para formação de gametas meiose segundo, separação final das cromátides. Resultado final. Mitose, 2 células diploides idênticas. Meiose, 4 células haploides geneticamente diferentes. A sequência 46, 23, 23 reflete corretamente a manutenção da diploidia na mitose e a redução à haploidia nas duas divisões meióticas. Questão reescrita. A permutação, ou crossing over, que só ocorre no ciclo celular meiótico e é responsável pela diversidade fenotípica dos seres humanos, ocorre em qual momento do ciclo celular meiótico? A prófase e B metáfase e C prófase segundo D metáfase segundo e telófase I. Resposta correta. Alternativa A, prófase I. Justificativa. O crossing over, permutação, ocorre especificamente durante a prófase I da meiose, mais precisamente no estágio paquíteno. Estágios da prófase I. Leptóteno. Condensação inicial dos cromossomos. Cromossomos ainda individualizados. Zigóteno. Início do pareamento, sinapse. Formação do complexo sinaptonêmico. Paquíteno. Crossing over ocorre aqui. Cromossomos totalmente pareados. Troca de segmentos entre cromátides. Diplóteno. Separação parcial dos cromossomos. Quiasmas visíveis, pontos de crossing over. Diacinese. Condensação máxima. Preparação para metáfase I. Mecanismo do crossing over. Pareamento. Cromossomos homólogos se alinham. Sinapse. Formação do complexo sinaptonêmico. Recombinação. Quebra e religação de cromátides. Quiasmas. Pontos visíveis de troca. Importância biológica. Variabilidade genética. Novas combinações de genes. Diversidade nos gametas. Evolução das espécies. Segregação adequada. Facilita a separação dos homólogos. Reduz não disjunção. Porque as outras alternativas estão incorretas. B. Metáfase I. Alinhamento, crossing over já ocorreu. C. Prófase segundo, não apareamento de homólogos. D. Metáfase segundo, alinhamento de cromossomos individuais. I. Telófase I. Separação celular. Consequências do crossing over. Recombinação gênica, novas combinações alélicas. Mapeamento genético, distância entre genes. Diversidade, base da variação fenotípica. O crossing over é fundamental para a reprodução sexuada e a evolução das espécies. Questão reescrita. Qual é a alternativa que indica nome, S, de pesquisador, S, relacionado, S, com o DNA, mais precisamente com a estrutura e ao emparelhamento das bases nitrogenadas? A. Walter Fleming, B. Valdeir, C. Watson e Crick, D. de Robertson e Griffith e Avery. Resposta correta. Alternativa C. Watson e Crick. Justificativa. James Watson e Francis Crick são os pesquisadores diretamente relacionados com a descoberta da estrutura do DNA e do emparelhamento das bases nitrogenadas. Descoberta histórica, 1953. Modelo da dupla hélice. Estrutura helicoidal do DNA. 2 fitas antiparalelas. Esqueleto açúcar-fosfato externo. Emparelhamento das bases. Adenina, A, seta para a esquerda e para a direita timina, T 2 pontes de hidrogênio. Guanina, G, seta para a esquerda e para a direita citosina, C 3 pontes de hidrogênio. Complementaridade específica. Contribuições de Watson e Crick. Propuseram o modelo da dupla hélice. Explicaram o emparelhamento complementar. Estabeleceram as regras de Chargaff. Base para a compreensão da replicação. Porque os outros pesquisadores não se relacionam diretamente. A. Walter Fleming. Descobriu a mitose e cromossomos. Não trabalhou com estrutura do DNA. B. Valdeir. Cunhou o termo cromossomo. Estudos citológicos,
não moleculares. D. de Robertson. Não é um pesquisador histórico relevante para DNA. I. Griffith Avery. Griffith. Experimento da transformação bacteriana. Avery. Identificou o DNA como material genético. Importantes, mas não descobriram a estrutura. Contexto histórico. Dados utilizados. Cristalografia de raio-x, Rosalind Franklin. Regras de Chargaff, equivalência de bases. Conhecimento químico das bases. Impacto da descoberta. Revolução na biologia molecular. Base para a biotecnologia moderna. Compreensão da hereditariedade. Prêmio Nobel de Medicina, 1962. Questão reescrita. A apoptose envolve vários processos, exceto a fragmentação do DNA B, vias de sinalização celular, C, ativação de enzimas celulares D, lise da célula e digestão do conteúdo celular por células de defesa. Resposta correta. Alternativa D, lise da célula. Justificativa. A lise celular não ocorre na apoptose. Este é um processo característico da necrose, não da apoptose. Características da apoptose. Morte celular programada. Processo controlado e organizado. Mantém integridade da membrana. Não há vazamento do conteúdo celular. Formação de corpos apoptóticos. Fragmentação controlada da célula. Empacotamento em vesículas membranosas. Preservação da membrana plasmática. Processos que ocorrem na apoptose. A. Fragmentação do DNA. Ativação de endonucleases. Clivagem internucleossomal. Padrão em escada no gel. B. Vias de sinalização celular. Via extrínseca, receptores de morte. Via intrínseca, mitocondrial. Cascata de caspases. C. Ativação de enzimas celulares. Caspases, cisteína proteases. Endonucleases. Proteases específicas. I. Digestão por células de defesa. Fagocitose por macrófagos. Remoção dos corpos apoptóticos. Processo anti-inflamatório. Diferenças, apoptose vs necrose. Característica apoptose e necrose. Membrana celular mantida íntegra rompida, lise. Conteúdo celular contido em vesículas liberado no meio. Inflamação ausente presente. Controle programada acidental patológica. Importância biológica da apoptose. Desenvolvimento, remoção de células desnecessárias. Homeostase, controle do número celular. Defesa, eliminação de células infectadas. Prevenção, remoção de células com DNA danificado. A apoptose é um processo limpo que evita danos aos tecidos circundantes, ao contrário da necrose que causa lise e inflamação. Questão reescrita. No centrômero há estruturas de proteínas associadas ao DNA que são denominadas de cinetócoro. Cada centrômero apresenta 2 cinetocoros em lados opostos. Tais estruturas deverão se ligar com componentes do citoesqueleto para separação das cromátides. Pergunta-se: qual é o componente do citoesqueleto que possui tal função? Há microfilamentos de actina B, filamentos intermediários de dismina C, microfilamentos de miosina D, microtúbulos de tubulina e microfilamentos de actina e de miosina. Resposta correta. Alternativa D, microtúbulos de tubulina. Justificativa. Os microtúbulos de tubulina são os componentes do citoesqueleto responsáveis pela ligação com os cinetocoros e separação das cromátides durante a divisão celular. Estrutura e função dos microtúbulos. Composição. Formados por tubulina alfa e beta. Estrutura tubular oca. Polaridade definida, extremidades mais E. Fuso mitótico. Organizado pelos centrosomos. Irradia do centro organizador. Liga-se aos cinetocoros. Ligação cinetócoro-microtúbulo. Cinetócoro. Complexo proteico no centrômero. 2 por cromossomo, lados opostos. Sítio de ligação para microtúbulos. Fibras do fuso. Cinetocóricas, ligam aos cinetocoros. Polares, conectam polos opostos. Astrais, ancoram aos centrosomos. Mecanismo de separação. Ligação, microtúbulos se conectam aos cinetocoros. Tensão,
forças opostas nos cromossomos. Separação, despolimerização puxa cromátides. Migração, movimento para polos opostos. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Microfilamentos de actina. Função, contração muscular, citocinese. Não se ligam aos cinetocoros. B. Filamentos intermediários de dismina. Função, suporte estrutural. Não participam da divisão celular. C. Microfilamentos de miosina. Função, motilidade celular. Não se conectam aos cromossomos. I. Actina e miosina. Participam da citocinese, anel contrátil. Não da separação cromossômica. Importância clínica. Drogas antimitóticas. Colchicina, despolimeriza microtúbulos. Taxol, estabiliza microtúbulos. Bloqueiam divisão celular. Controle da divisão. Checkpoint do fuso, verifica a ligação adequada. Proteínas motoras, dineína e cinesina. Regulação temporal, sincronização da separação. Os microtúbulos são essenciais para a segregação cromossômica precisa durante mitose e meiose. Questão reescrita. Qual das alternativas abaixo indica fato que não ocorre na mitose? A condensação dos cromossomos B, replicação do DNA C, separação das cromátides irmãs D, formação do fuso mitótico e divisão do citoplasma citocinese. Resposta correta. Alternativa B, replicação do DNA. Justificativa. A replicação do DNA não ocorre durante a mitose. Este processo acontece na fase S da interfase, antes da mitose começar. Quando ocorre a replicação do DNA? Fase S da interfase. Período entre G1 e G2. Duplicação completa do material genético. Formação das cromátides irmãs. Precede a divisão celular. Eventos que ocorrem na mitose. A. Condensação dos cromossomos. Prófase, espiralização da cromatina. Formação de cromossomos visíveis. Facilitação da separação. C. Separação das cromátides irmãs. Anáfase, migração para polos opostos. Divisão do centrômero. Distribuição equitativa. D. Formação do fuso mitótico. Prófase ou prometáfase, organização dos microtúbulos. Ligação aos cinetocoros. Mecanismo de separação. I. Divisão do citoplasma ou citocinese. Telófase, formação do sulco de clivagem. Separação física das células. Completamento da divisão. Sequência temporal correta. Período evento resultado. Interfase, fase S, replicação do DNA cromátides irmãs formadas. Prófase condensação cromossômica cromossomos visíveis. Prometáfase formação do fuso ligação aos cinetocoros. Anáfase separação das cromátides migração polar. Telófase citocinese duas células filhas. Importância da sequência. Pré-requisito. DNA deve estar duplicado antes da mitose controle. Checkpoints verificam replicação completa fidelidade. Garante distribuição correta do material genético. Consequência se replicação ocorresse durante mitose. Distribuição desigual do DNA. Instabilidade cromossômica. Morte celular ou transformação maligna. A replicação na fase S garante que cada célula filha receba uma cópia completa e idêntica do genoma. Questão reescrita. Sabe-se que os ribossomos são constituídos quimicamente por RNA mais proteínas e estruturalmente por duas subunidades de proteínas, uma maior e outra menor. Pergunta-se: quem origina os constituintes químicos dos ribossomos? A. Nucleolo e ribossomos citoplasmáticos B. DNA do núcleo e ribossomos citoplasmáticos C. DNA do núcleo e ribossomos do núcleo D. Nucleolo e ribossomos do núcleo e DNA do nucleolo e ribossomos do núcleo. Resposta correta. Alternativa B. DNA do núcleo e ribossomos citoplasmáticos. Justificativa. Os constituintes químicos dos ribossomos têm origens distintas. Origem dos componentes ribossômicos. RNA ribossômico, rRNA. Origem, DNA do núcleo, genes ribossômicos. Local de síntese, nucleolo. Processamento, modificações pós-transcricionais. Proteínas ribossômicas. Origem,
DNA do núcleo, genes para proteínas ribossômicas. Local de síntese, ribossomos citoplasmáticos. Transporte, do citoplasma para o núcleo. Processo de biogênese ribossômica. Transcrição do rRNA, no nucleolo, a partir do DNA nuclear. Síntese de proteínas, nos ribossomos citoplasmáticos. Importação, proteínas entram no núcleo. Montagem, associação no nucleolo. Exportação, subunidades para o citoplasma. Estrutura dos ribossomos eucarióticos. Subunidade menor, 40S. rRNA 18S mais 33 proteínas. Local de ligação do mRNA. Subunidade maior, 60S. rRNA 28S, 5.8S, 5S mais 49 proteínas. Centro catalítico, peptidiltransferase. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Nucleolo e ribossomos citoplasmáticos. Nucleolo não é origem, é local de processamento. C. DNA do núcleo e ribossomos do núcleo. Não existem ribossomos funcionais no núcleo. D. Nucleolo e ribossomos do núcleo. Nucleolo não é origem, sem ribossomos nucleares. I. DNA do nucleolo e ribossomos do núcleo. DNA está no núcleo, não no nucleolo. Fluxo de informação. Componente origem genética local de síntese local de montagem. rRNA DNA nuclear nucleolo nucleolo. Proteínas ribossômicas DNA nuclear ribossomos citoplasmáticos nucleolo. Importância biológica. Coordenação. Síntese coordenada de rRNA e proteínas. Regulação. Controle da biogênese ribossômica. Crescimento, relacionado à proliferação celular. O DNA nuclear é a fonte de informação para ambos os componentes, mas a síntese das proteínas ocorre nos ribossomos citoplasmáticos.